Pastor Marcelo, seu olhar escatológico para Apocalipse, sobretudo o capítulo 13, que é o capítulo que trata da marca da besta, tem ali uma revelação. E ele diz, se você quer saber e tal, e aí ele fala o número 666, ou 666. O que significa aquilo lá? Quando você chega naquele capítulo da Bíblia, o que significa? Obrigado, pastor César. Bom, nós estamos diante de um dos capítulos mais extraordinários da Bíblia e, quiçá, mais importante, pastor Alex, do livro do Apocalipse. Porque é a apresentação e a identificação do anticristo. Nós temos ali duas bestas, né? Uma que sobe do mar, que é um monstro terrível, e a segunda que está disfarçada. A primeira ali representando o poder perseguidor de Satanás, e a segunda simbolizando as religiões e filosofias falsas deste mundo. Então, é um capítulo muito importante, que é a revelação do anticristo, do anomos, né? Aquilo que Paulo diz na segunda parte, do homem sem lei. Paulo diz sobre ele na segunda carta aos Tessalonicenses. E aí, a partir dos versos 16 e 18, nós temos a identificação deste homem e da marca que será usada. Aqui tem o entendimento. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, este número é 666 ou 666. Então, aqui a guisa de introdução, eu defenderei que se trata de um número literal, porque por meio desse número nós identificaremos, pastor César, quem estará associado ao anticristo e quem receberá a sua marca. Ok, pastor Alex Mendes, como o senhor entende esse texto complicado, né? Que em 2000 anos de história da igreja há muita discussão sobre isso, teólogos que pensam exatamente igual em várias questões, pensam diferente nesse momento, quando chega nesse texto. Então, como o senhor interpreta e entende essa questão? Excelente pergunta, pastor César, pastor Marcelo. Olha, esse tema que nós vamos debater aqui hoje, dialogar hoje, segundo, por exemplo, o biblista Graham Osborne, talvez nenhum versículo da Bíblia tenha sido objeto de maior especulação do que Apocalipse 13, 18. O número da besta esteve relacionado ao longo dos séculos com centenas de possibilidades diferentes. Por exemplo, eu anotei aqui algumas. Por exemplo, o número 66, ele está associado aos nomes de vários líderes mundiais, né? A chamada gematria, né? Sim. Gematria. Os judeus falam, né, numa gematria. Então, por exemplo, alguns relacionam no 66 com Nero César, Alexandre o Grande, Júlio César, Vespasiano, o Papa, Hitler, Mussolini, etc. Um segundo ponto importante é que o número 66, ele, segundo, né, a opinião de alguns estudiosos, ele é cronológico, calculando a duração do reino do anticristo. Apocalipse 17, versículo 11, Daniel 7, 23 ao 25, vai esclarecer um pouco sobre esse ponto. Um terceiro ponto importante é que, por exemplo, os biblistas Heinrich e Rogers dizem que a expressão calcule o número é um aritmo que, no contexto cultural e histórico da época, os números eram usados não apenas para contagem comercial, mas tinham significados simbólicos. Um outro ponto importante, por exemplo, o teólogo reformado Wisber, ele vai dizer que 6 é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia e foram lhe dados 6 dias de trabalho. E também o 6, né, que aparece no texto, o total de horas do dia e múltiplo de 4 vezes 6, que dá 24. Então, para ele é o número do homem. Na minha opinião, pelos aspectos literários, né, do capítulo 3 do Apocalipse, na minha opinião, o número ele é simbólico. O número da besta é simbólico. Ok, pastor Marcelo. Muito bom. Isso é muito advogado entre os biblistas, não é? Porque em determinadas épocas da história, nós vemos, abre aspas, manifestações do anticristo. Alguém tenta associar, como disse muito bem o professor Alex Mendes, a Neron Quessar, não é? Porque estamos aqui diante de um professor de hebraico, o pastor Alex também, um pesquisador, em que a letra no hebraico é número, não é? Se nós somarmos aqui, pastor César, o nome de Neron Quessar,
não é? Onde Kuf vale 100, Samer vale 60, Resh 200, nós já temos 360. Depois, se nós continuarmos a soma, o Nun novamente vale 50, o Resh 200, o Vav 6 e o Nun Sofit, né? De Neron, não é? Quando termina Neron, é o Nun Sofit, nós temos 50. Aí nós temos 666. Mas nós também temos um problema, pastor César, é que se colocarmos, professor Alex, um Yud na palavra Kissar, né? Neron Kissar, e o Yud corresponde a 10, ou dará, pastor César, 676, porque se acrescentarmos esse aumenta Yud, 10, exatamente. Yud é 10. Então, por isso que eu acho que eu não entendo que seja um número simbólico, até porque na guimatria hebraica pode dar certo. Se pegarmos as letras hebraicas de Neron Kissar, pode dar certo. Mas no Novo Testamento, nós não temos um documento escrito no Novo Testamento em hebraico. E se pegarmos as letras gregas, não dará esse valor. É que o Nero nem é um nome hebraico, né, na verdade. Exatamente. É um latim, nome, né? Exatamente. Um nome latim e transformar em hebraico, né? Exatamente. Então, é por causa desta perspectiva que grandes estudiosos caminham, isso é fato, para que seja Neron, Kessar, não é? Na figura do Apocalipse de Domiciano, né? Na figura de Domiciano, conforme eu anotei aqui, que recebeu o título, pastor César, de Dominus et Deus Noster, nosso Senhor e Deus. Então, eles creem que a época do Apocalipse, esta figura deste homem era representado por Domiciano. Todavia, se nós pegarmos os aspectos literários que o professor Alex está abordando aqui, da guimatria, que é a ciência que estuda os números da Bíblia, nós temos um problema, porque o nome Neron Kissar é um nome latinizado, romano, e temos um problema no hebraico, porque se acrescentarmos esse Yud, que os estudiosos dizem da palavra Kissar, depois do Kuf, né? Nós temos esse Yud lá em cima, nós vamos ter ou 676, ou se subtrair alguma letra, vai para 616. Então, por causa desta perspectiva, eu creio que se trata mesmo de um número literal que, no decorrer da história, foi aí representado por alguns homens. Pastor Alex Mendes, com o senhor. Então, na minha opinião, eu concordo com o pastor Marcelo, a gematria, ela é um sistema, né, de simbologia judaicas, né, judaicas mesmo, isso é verdade. Mas no Novo Testamento, por exemplo, nós analisamos o livro do Apocalipse, né, ele tem os aspectos literários, né, escatológicos de Apocalipse, ele advém da escatologia judaica, né? Quer dizer, João, ele parte de uma premissa escatológica judaica para elaborar, né, o seu livro judaico. Então, por isso que alguns biblistas e teólogos associam a gematria também com o número 666. Mas o que acontece? Quando nós lemos o capítulo 13 do Apocalipse, né, que o pastor Marcelo falou agora, e que ali está repleto de figuras simbólicas nesse livro, como, por exemplo, do capítulo 12, por exemplo, até o capítulo 13, o Timothy Jenney vai dizer que nós temos ali mais ou menos umas 7 ou a 10 figuras simbólicas só nesses capítulos. Então, outra coisa é que esse número 666, apesar, né, de haver algumas variantes, né, em alguns manuscritos, mas ele aparece, na maior parte dos manuscritos aparece esse número aí. Mas ele só aparece nesse contexto apocalíptico, né, nesse contexto de revelação apocalipse. Então, as figuras e linguagens, né, o estilo que foi escrito o livro, né, por exemplo, cheio de figuras de símbolos, de números, de cores, de visões. Então, a linguagem, né, misteriosa, né, desse livro. É por isso que os autores, a boa parte dos autores, eles vão concordar que o número ele é simbólico. Porque, primeiro, o capítulo está repleto de figuras simbólicas, né? O número que aparece ali, por exemplo, ele está num contexto de Apocalipse, né, num contexto de profecia. Então,
Para os autores, e na minha opinião, o número ele é simbólico. Ele é simbólico. Pastor Marcelo, o senhor trabalhou aí bastante a questão dos números, né? Sim, os algarismos lá no hebraico, tal, no nome do Nero e tal. E aí meio que para bater no nome do Nero precisa de um ajuste, de uma adequação, né? Ali e tal, beleza. Mas depois o senhor falou assim, eu acho que é literal. O ser literal, então se o senhor entende que é literal, o senhor entende que se cumpriu no Nero? Porque se cumpriu no Nero, então não é um texto escatológico para nós, ou ele se cumpre depois. Como que você entende, já que é literal? Muito obrigado, pastor. Eu entendo que esse texto, pastor César, pode ser de uma dupla referência, porque ao lermos, por exemplo, a primeira carta de João, nós vemos João falando assim, olha, nós já temos muito anticristos no nosso meio. Então, na história, por exemplo, Martinho Lutero cria piamente que era o Papa, né? Verdade. Martinho Lutero, o ícone da Reforma Protestante, o sol da Reforma Protestante, cria que a sua época, o 666 era o Papa. Já no Apocalipse, está aqui historicamente configurado a figura do imperador de Roma, que assumiu para si, como eu disse aqui, Domiciano, o título de Nosso Senhor e Deus. Agora, este evento aqui se trata, pastor Sérgio, de um evento escatológico. Por quê? Porque a besta vai exigir uma adoração universal. Isso está claro aqui em Apocalipse, capítulo de número 13. E tentando imitar a trindade satânica. Eu não gosto muito, aliás, a trindade divina, vamos aqui retificar, não é consertar, que essa tríade satânica, muitos estudiosos, pastor Alex, usam essa terminologia, não é? Trindade satânica, que eu não endosso. É a tríade satânica. O que a tríade satânica vai fazer? O dragão dará poder à besta, né? Que sobe do mar. E essa besta que sobe do mar dará poder à besta que está na terra. Então veja, uma imitação, pastor César, perfeita da trindade, né? Verdade. Aqui o dragão representando Satanás, o anticristo representando aqui o Cristo, né? No lugar de Cristo, olha só que coisa tremenda. E o falso profeta, Alex, representando o Espírito Santo. Quer dizer, é uma imitação perfeita da Santíssima Trindade. É verdade. Não é? É verdade. E aí Então, o pessoal chama de tríade satânica para não falar trindade. É melhor. Muitos estudiosos usam trindade satânica. Eu não gosto dessa expressão. Até os milagres, né? Que Sim. Deus faz, Os né? O sinais. anticristo. Os Vão sinais, fazer. né? Vai fazer. Vai, não é? Ressuscitar, não é? E todo mundo será um negócio tão espantoso que a terra ficará admirada. Agora, eu entendo que seja literal, pastor César, até por causa aqui, ó, do verso que está no contexto aqui, ó, o 16, Apocalipse 13, 16, a todos os pequenos, os grandes, ricos e pobres, livres e escravos, ele faz com que lhe seja dada certa marca, né? Marca aqui, professor Alex, é haragma. Verdade. Então não tem como uma marca, pastor César e pastor Alex, esse é o meu ponto aqui, ser figurada. Porque haragma se marcava à época do Apocalipse, pastor César, escravos, soldados e até determinados membros de algumas seitas do Apocalipse. Nós sabemos que o Apocalipse está permeado disso, né? Está permeado de seitas estranhas, falsos deuses, não é? Roma, várias divindades eram adoradas, na Grécia. Então se marcava, por exemplo, pertence à classe tal, pertence à família tal. Então, por causa desta marca aqui que vai ser marcada na fronte, não é? Olha lá, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, eu entendo que é literal. Porque se nós espiritualizarmos aqui marca, que é haragma, aí nós temos um problema. Porque o texto, pastor César, quer mostrar quem está identificado com o anticristo. E também a questão da imitação, porque nos capítulos 7, capítulo 9, os servos de Deus são marcados na testa também. Exatamente. Verdade. Então, O capítulo 14, como o senhor bem disse, olha aqui, ó, começa, pastor Alex, o 14, eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, com ele 144 mil, tendo na fronte escrito
o seu nome. É. Está escrito o nome. Então, a marca do salvo é a marca do nome inefável de Deus. É e a literal. marca do ímpio, daquele que se associará, é o 666. Pastor Alex. Ó, na minha opinião, nesse capítulo 13 de Apocalipse, o número da besta, o nome o número 66 e a marca da besta, Haragma, na minha opinião, eles são simbólicos. Por quê? Olha que interessante. Se a gente for ler o livro do Apocalipse detalhadamente, por exemplo, o versículo 12, a gente percebe o seguinte, que a marca da besta ou o número da besta estão associados diretamente, conectado ao nome e o culto ao anticristo, né? Que é a primeira besta. Por exemplo, se a gente for no capítulo 3 de Apocalipse, logo ali nos versículos iniciais, como disse o pastor Marcelo, nós temos duas figuras ali enigmáticas. Primeiro, a figura da besta. A besta ali é uma simbologia, né? É uma figura de linguagem que diz que veio, que é o anticristo, que veio do mar e representa o quê? Um sistema político-econômico mundial, global. Exato. A segunda besta, né, que veio da terra, que é o falso profeta, do versículo 11 ao 18, representa um sistema religioso também mundial. Agora, olha só, no capítulo 13, 16 e 18, aparece então ali a descrição da marca e do número da besta, que estão associados, como eu disse, diretamente ao nome e o culto à besta, a primeira besta é o anticristo. Agora, olha que interessante. O substantivo neutro, Haragma, ele aparece 9 vezes no Novo Testamento, uma décima porque existe ali uma variação, uma variante textual no capítulo 15, versículo 2. Mas, por exemplo, ele aparece em Atos 17, 29, Apocalipse 13, 16, 13, 17, assim vai. Ele aparece 97% das ocorrências está onde? No livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse. Então, num contexto altamente simbólico. Agora, se vocês analisarem o capítulo 3 do Apocalipse, nós temos aqui várias figuras enigmáticas, como, por exemplo, a besta, 7 cabeças e 10 chifres. São simbólicos aqui ou é literal essa expressão? Na minha opinião, é simbólico. Outra coisa, de onde diz que viu a besta, o leopardo, o urso, o leão, um dragão, quer dizer, o trono aqui, do dragão aqui. Então, e vai descrevendo aqui, ó. Quando chega aqui no versículo 16 e 17 e 18, ele fala que viu ele fala da marca da besta e depois do número da besta. Será, nesse capítulo 3 aqui, será que essas descrições que aparecem aqui dessas imagens e figuras, será que nesse contexto de revelação é literal ou é simbólico? É a partir, como por exemplo, dessas descrições que, na minha opinião, a marca da besta e o número da besta são simbólicos. Por exemplo, quando fala a expressão é posta na mão direita ou na testa, por exemplo. Na testa, segundo, por exemplo, o Heineken e o Rogers, que são 2 biblistas, ali simboliza a mente, entendimento, compreensão das pessoas. A mão representa o quê? A atividade, ação e ocupação das pessoas que estarão na época adorando e prestando culto ao anticristo, a besta. Pastor Marcelo, ele falou aí sobre vários animais que aparecem, né? O urso, enfim, dragão e tal. Aí o senhor defende que a marca é literal. Esses animais, o senhor entende que são literais? Não. Ou eles representam? Isso, né? representam. Então vamos lá. Porque a minha grande questão, professor Alex, o senhor citou aí a palavra Haragma. Em algum destes textos, Haragma, essa marca é simbólica? Que o senhor apresentou desses textos, aparece 8 vezes que o senhor disse, é isso? 9 vezes. 9 vezes. Tem como uma marca, querido professor Alex Mendes, ser algo simbólico? Eu creio que sim. Uma literatura profética, ela pode ser simbólica. Mas... Uma literatura histórica, a gente, por exemplo, em Atos 17, 29, a gente percebe claramente que ali é literal, a marca ali é literal. Então, mas num contexto altamente simbólico, cheio de metáforas e figuras, quer dizer, por que a besta, os 10 chifres, o urso, o leão é simbólico e a marca não seria?
num contexto, né? Num contexto de revelação, né? De figuras, entendeu? Mas isso é uma característica do Apocalipse, misturar elementos simbólicos com literais. Por exemplo, o senhor é pré-milenista, né? Nós acreditamos que Cristo reinará 1000 anos, não é? Sim, com certeza. Só que nesse mesmo texto aparece o dragão. Então, pode-se combinar no mesmo texto elementos figurados e elementos literais, não há nenhum problema. O Apocalipse trabalha muito esta questão, não é? Nas igrejas, por exemplo, ao vencedor eu darei uma pedrinha branca. Aí você vai para o contexto cultural, você percebe que na Ásia Menor, pelo menos 2 tipos de pessoas usavam uma pedra branca. Primeiro, quando havia julgamento e os réus eram absolvidos, as pedras colocadas nas urnas eram brancas. Se eles fossem condenados, as pedras eram escuras. Outro contexto. Quando se entrava em algum banquete de César, olha o contexto cultural da Bíblia, especialmente de Apocalipse. Só podia entrar nos banquetes de César, olha só, aplicação histórica e aplicação para a igreja. Quem tinha uma pedra branca. Sim. A senha era uma pedra branca. Aí nós pegamos esse gancho cultural e dizemos assim, Jesus está dizendo assim para a igreja: vocês não fiquem tristes, porque vocês não são convidados para os banquetes de César. Por quê? Só entravam os ricos. A senha era uma pedra branca. Porque o vencedor, eu darei uma pedra branca para entrar no meu banquete. Então, o texto de Apocalipse 13, é fato, combina elementos metafóricos, simbólicos, essa besta que sobe do mar, que tem 10 chifres, tem 7 cabeças, não é? E sobre esses 10 chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nobres de blasfêmia, é algo figurado, porque está rememorando Daniel capítulo 7, não é? Os 4 impérios ali representados. Mas o problema, pastor, é que quando chegamos aqui, esse texto, especialmente que começa no 16 e termina no 18, olha aqui, ó, para que ninguém possa comprar. Como é que a pessoa vai comprar se não tem a marca, pastor César? O que é essa marca? Como ela não é literal, né? Exatamente. Como que ela vai usufruir disso, entendeu? Então, a minha grande questão aqui, pastor Alex, nós estamos aqui no debate de ideias, Maravilha, né? maravilha. Nós não debatemos Com pessoas, certeza. pessoas debatem mediocridade, né? Quem debate pessoas são medíocres, né, pastor César? Nós debatemos ideias, né? Pensamentos. Então, Ele tá falando tudo cortesia aí porque ele te deu um fecha, né, Varão? Então, fecha é o seguinte. A fechada que ele te deu é o seguinte: se ela é simbólica, como é que o cara vai conseguir comprar e vender usando ela, sendo que é um símbolo? isso, exatamente. Como é que vai conseguir? Mas nós não debatemos pessoas. Sim, não debatemos pessoas, Só debatemos damos um ideias. fecha nas pessoas. Isso. Então vamos lá. Então vamos lá, pastor Alex. Se essa marca Escapa dessa é simbólica, né? Como que a pessoa vai comprar? Como que a pessoa vai negociar? Vender. Como é que saberá o que está acontecendo, entendeu? Então é difícil para mim a questão da marca espiritualizada. É difícil pra ele agora, né? Então vamos lá, Vamos lá. pastor. Vamos lá. Então, por que eu acho, e não só eu, né? Mas quem sou eu perto desses grandes estudiosos, Não, né? você é um pensador Mas, também. Por que boa parte, né, dos pós-tribulacionistas, né, estudiosos da Bíblia, acreditam que essa marca não seja literal, mas seja simbólica? Primeiro por causa da estrutura literária do texto de Apocalipse. É um texto altamente simbólico, cheio de metáforas. Segunda razão, porque o capítulo 13 aparece ali várias figuras simbólicas. Outro ponto importante, por quê? Tá no versículo 18, né? Onde você leu o texto ali. A razão da impossibilidade de comprar e vender por parte daqueles que não receberam a marca ou o número da besta explica-se a partir do contexto social de João. Então, nos dias de João, quando os cristãos se recusavam a adorar, por exemplo, o imperador, ou a participar da vida social imoral deles, né? Eles eram excluídos e até mesmo mortos. Mas, ou seja, olha só, a marca da besta, ela não era meramente visível, mas com um comportamento. O que acontece? Na época, o imperador, ele exigia o quê do cristão? Adoração. Então, adoração. Então, por isso que, no meu entendimento, a marca da besta não está associada a uma marca literal, mas a um comportamento, né? A um entendimento, né? A uma posição da pessoa de adorar
o anticristo, né, Satanás e seus anjos. E aí, pastor Marcelo Hebraísta, que foi aqui convencido, né, que o pastor Never. Alex Law. estava certo. Pastor Marcelo, tá contigo. Obrigado, pastor César. Deixa eu mandar um abraço rapidinho, pastor César, aproveitar essa audiência maciça desse programa que o senhor tão bem dirige. Pro irmão Anderson lá de Cubatão, que está nos ouvindo, o Tiago aqui da Lapa, o querido Gilsonildo, o querido irmão Luiz Fernando, a Camila, a Giovana e tantas outras pessoas aqui que estão nos ouvindo. E logicamente, né, pastor César, o senhor sabe, o senhor que é o âncora, sabe que o Alex Mendes declinou da minha pergunta. Ele fugiu para o contexto social, ele fugiu para o contexto econômico, mas ele não me respondeu. Os versos 16, 17, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres, escravos, faz que lhe seja dada certa marca. Haragma é uma marca literal, Alex Mendes, sobre a mão direita ou sobre a fronte. E o 17, para que ninguém possa comprar ou vender, não tem chance. O senhor é pós? O senhor vai ficar aqui então, tá? Vai ficar aqui, vai me explicar como é que é essa marca aqui. Senão aquele que tem a marca, tem a marca, tem o nome da besta e o número do seu nome. É impossível, pastor Alex. O senhor vai ter que apelar, data máxima vênia, como dizem os juristas, né, ao contexto literário do Apocalipse. Se Haragma é então literal, o número 66 também é literal? É a marca. A marca 66. É literal. Agora, como será implantado, aí é outra forma. Por exemplo, tem grandes empresários já no Brasil, pastor César. Eu estive com um grande empresário recentemente, que eles já estão implantando, pastor César, na pele, um microchip, porque em caso de sequestro, a família consegue localizar. Sabia disso? Não, tudo bem, mas o senhor defende então que é um chip? Não, eu estou dizendo que pode ser, né? Com o avanço da tecnologia, eu não sei como será implantado esse sistema, né? Hoje o senhor sabe, tem aeroportos nos Estados Unidos que lê a sua íris. Lê a sua íris, você passa pela alfândega e vai embora. A forma de como será implantado esse sistema eu não sei, mas que se trata de uma marca literal, é uma marca literal. Não tem como ser simbólica. A pessoa não vai conseguir comprar e vender se não tiver essa marca. Então, por exemplo, se é um leitor da íris... Não, eu tô dando exemplos. Não é uma marca, né? Se é um negócio do chip implantado embaixo da pele, não é uma marca. Aí você tá vendo que o Haragma é a marca, né? Não, é a marca. É uma marca. É uma marca. Agora, eu tô dizendo assim, a forma de como será implantada, eu não sei. Mas é uma marca que não sei se estará na testa, como diz a Bíblia, na mão direita, porque a pessoa, pastor César, tendo essa marca, ela vai poder fazer tudo. Okay. Se ela não tem, ela não faz nada. Então, por isso que eu entendo que seja literal. Professor Alex Mendes. Eu acredito piamente que acreditar, por exemplo, afirmar ou fazer uma hermenêutica, né, de um excesso de literalidade da marca da besta, ela pode conduzir a pessoa a uma má interpretação do texto. Como, por exemplo, a gente viu várias pessoas que associam a marca da besta, por exemplo, com impérios mundiais, por exemplo, né? Ou o Papa, né? Tinha gente que falava que naquele chapeuzinho do Papa ali tinha um número 666, né? Por exemplo, né? Então, isso aí... Então, mas grandes vultos, monstros sagrados da história da igreja defendiam isso, como, por exemplo, Lutero, né? Vocês falaram agora. Exatamente. Sim. Mas, assim, o texto, quando a gente lê, por exemplo, o verso 16 e 17, o texto está num contexto... Essa marca está num contexto altamente simbólico, né? Cheio de linguagens, de simbologias. Então o pastor Marcelo ele acredita que o 666 também ali seja literal, literal. Então nós temos um problema muito grave porque, por exemplo, de acordo com o biblista e teólogo Milton Torres, há várias divergências entre os estudiosos exatamente nesse capítulo 13, verso 18 do Apocalipse. Por que há divergência entre eles? Por quê? Porque essa divergência, segundo o doutor Milton Torres, que esteve conosco lá na PUC de São Paulo, um biblista, ocorre justamente no final do verso 18, especificamente o número da besta.
aquilo que, né, os estudiosos chamam de variantes textuais. Então, por exemplo, os manuscritos mais antigos, importantes, trazem o número 666. Isso é verdade mesmo, é verdade. Mas, por exemplo, como o Códice Sinaítico, o Códice Alexandrino, o Papiro de Dublin, por exemplo, o P47. Mas quando a gente vai, por exemplo, para a crítica textual, por exemplo, o Papiro de Oxford, ou o P115, e também o outro conhecido como Efraimi Rescriptus, por exemplo. Texto receptos. Exatamente. Nós temos, por exemplo, o número 616. Então, por exemplo, há uma divergência, né, entre os biblistas, os teólogos, porque há manuscritos que contêm variantes textuais, né? Então, não há um consenso. Por isso que esse tema, assim, os teólogos, eles não fecham questão, né, sobre o que é, né, sobre o que é a marca da besta, eles não fecham questão, né? Então, por exemplo, para vocês verem como que é um tema muito divergente. Ou seja, em síntese, por exemplo, não temos com certeza quanto ao significado exato do número 666. Nós sabemos que, por exemplo, Haragma, por exemplo, é um número simbólico, porque fala de comportamento das pessoas. Diz o texto do Apocalipse 13 que as pessoas irão adorar a besta. Vão adorar a besta. Por exemplo, olha o que diz aqui o texto. Olha o que diz o texto, ó. Apocalipse capítulo 13, e o verso 15 diz assim, ó: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos quanto não adorassem a imagem da besta. Não tivesse uma marca visível, não tá, adorasse. Ou seja, fala de um comportamento. Então, eu acredito que o verso 16 e 17, né, o sinal na testa e na mão diz respeito a uma adaptação social com as práticas malignas com o anticristo e não meramente com um sinal visível. Por exemplo, o pastor Marcelo falou assim que na testa das pessoas que vão ter, né, os dos eleitos, vai estar lá o nome de Deus, assim, literal. Será, gente? Então, assim, será que é literal mesmo? Ou é simbólico, né? Diz respeito ao comportamento dos justos, que vão servir a Deus piamente. Então, na minha opinião, é simbólica, né? É simbólica e não visível. Ok, pastor Marcelo. Será? E Ezequiel capítulo 10, quando Deus mandou marcar aquele pessoal, era literal ou era simbólico aquela marca? E aí, qual que é a sua opinião? Não, eu quero ouvir a sua. Então, pastor, ali... Ezequiel capítulo de número... Por exemplo, a marca que Deus colocou em Caim, era figurado ou era literal? Ali é literal. Então por que lá é literal e aqui não pode ser? Mas qual que é a expressão que aparece lá? Nesse texto É a aí, marca, por exemplo. A mesma marca que aparece aqui em Ezequiel capítulo 10, que mandou marcar os homens daquela cidade, segundo os estudiosos, era a letra Tav. Né? É a última letra do alfabeto hebraico. Então, por que aqui pode ser? E nós estamos num contexto altamente simbólico. O livro de Ezequiel, pastor César, é o livro das visões, das revelações. Aliás, Ezequiel é conhecido como o profeta do rio Quebar, né? Sim. Um homem que via de olhos abertos. E ele vê um homem com um tinteiro nas mãos, marcando as pessoas. Marcando. Ora, por que no contexto de Ezequiel, que é um livro simbólico, é um livro profético, é um livro de revelações, é um livro de visões, a marca é literal. Aí nós chegamos no Apocalipse, não pode ser literal, quer dizer, num texto nós trabalhamos literalmente, ele concordou comigo aqui. Não, só porque Apocalipse, o gênero de Caim, muda... Você falou Caim, né? De Caim e Ezequiel também. A marca de Caim em Ezequiel também, a pessoa é marcada na Caim testa. A expressão ot. Mas o Ezequiel, você acha que é literal? Não, o Ezequiel, na minha opinião... Não é literal. Na minha opinião, não é literal. Ali aparece a expressão... Você tem dois... Na verdade, o pastor Marcelo tem razão mesmo, né? Essa expressão haragma, ela corresponde à expressão ot, otav, em hebraico, que aparece bastante vezes, né, no Antigo Testamento. E num contexto histórico, tá claro que o texto, que a expressão, ela é literal. Por exemplo, lá a marca de Caim, os estudiosos vão concordar que ali é literal. Mas num contexto de profético, de uma literatura apocalíptica, a gente percebe que, por exemplo, está falando de um comportamento, de pessoas piedosas que servem a adorar a Deus. Agora, por exemplo, no Novo Testamento, essa expressão, o substantivo neutro haragma, ele só aparece uma vez em Atos.
as 9 vezes que ele aparece, pastor César e ouvintes internautas, ele aparece aonde? Num contexto altamente simbólico de Apocalipse. Então, assim, ó, achar que essa marca aí é simbólica, a pessoa vai ter que dizer também que o dragão ali é simbólico, que o mar é literal, Mas já que o dragão, isso, Alex. que o dragão, por exemplo, que o dragão ele é literal. Por que os 10 chifres, a areia que vem do mar, subir a besta, As águas, né? as águas, é simbólico e essa marca aqui tem que ser literal? Não faz sentido, porque o contexto é um contexto literal, cheio de símbolos apocalípticos. É um Pastor contexto Marcelo. literal e cheio de símbolos? Não entendi. O contexto literário. Você falou literal. Não, o contexto literário ali tá. de Apocalipse, ele é altamente simbólico. Tá. Então, assim, por que, por exemplo, a besta que subiu do mar, por que os 10 chifres, né? Por que o leão, o urso? Não, aqui é simbólico. Agora aqui, por exemplo, não é literal, então não faz sentido. Então, assim, ó, não faz sentido. Entendeu? Então, na minha opinião, a marca da besta e o número 66 são números simbólicos. Pastor Marcelo. Então, veja aqui, querido pastor Alex, gente finíssima, Ezequiel capítulo 9, 4, ó, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens. Essa marca aqui, é literal ou é figurada? Na minha opinião, ela é simbólica. Aqui, Ezequiel também? Ezequiel é simbólico. No contexto que está marcando as pessoas, os homens lá no templo lá. Mas está No marcando santuário, com um no sinal, pastor Alex. Olha o que diz. E marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Olha aqui, ó. Olha a palavra aqui, eu estou com o texto aqui, ó. Vaiomer Adonai Elo, Elav Avor Betor, entre Rair Betor e Jerusalém, entre a cidade de Jerusalém, Vetitevitá, Tav al Mitzotav. Então veja, pastor César, que aqui aparece a letra Tav, é uma marca literal. Sim. Então, se nós espiritualizarmos aqui, aí nós teremos que espiritualizar também Apocalipse. Porque Tem a questão de que o Ezequiel, ele é um profeta do exílio, né? Sim, Então ele não está em Jerusalém. sim. Mas ele está marcando os homens de Jerusalém com um sinal na testa, entendeu? Mas não é lá em Jerusalém, né? Então... É não sei uma se visão, dá pra- ali é uma visão. O texto Mas o texto de marcar é uma boa discussão esse assunto. é uma boa discussão. Só que, na verdade, o texto que ele leu ali, o texto é uma visão que Deus dá para Ezequiel. Ele está vendo uma visão ali, né? E Deus marca nas pessoas. Mas então, ele está marcando com que tinta, né? Agora, a expressão que aparece em hebraico ali é tav. Nós temos 2 expressões hebraicas, né? Para marca ou sinal, né? Sim. De onde deriva a expressão haragma. O pastor Marcelo está corretíssimo. Que é ot ou tav mesmo. Na minha opinião, nesse contexto de Ezequiel, é um contexto profético. E a marca ali, Tav, que a expressão Tav, ele falou muito Isso. bem, é uma marca espiritual. Ali fala de um comportamento de homens piedosos, de homens santos, que em uma época, né, pastor Marcelo, reverendo Marcelo, de Sim. apostasia, né, de afastamento do eterno, havia pessoas ali piedosas, pessoas que continuavam servindo a Deus piamente. E num contexto ali escatológico, né, num contexto apocalíptico, altamente simbólico, Deus então mostrou ao profeta Ezequiel essa marcação desses homens de Deus, que diz a respeito ali, na minha opinião, é uma marca simbólica, espiritual. Porque acontece, no Novo Testamento, essa expressão haragma, ela só aparece uma vez em Atos e 9 vezes em Apocalipse, em contextos altamente simbólicos. Então, não tem como, na minha opinião, ser um número literal, mas sim uma marca simbólica, na minha opinião, é simbólico. E agora outro problema, pastor César, nós estamos caminhando aqui para o final, não é? Desse texto que eu citei aqui, pastor, é que Ezequiel aqui, ele não está tendo uma visão, ele está narrando o que está descrevendo. O capítulo 9 não é uma visão.
Você pode ver o capítulo 9, diz: então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai, executores da cidade, cada um com sua arma destruidora na mão. Ele está narrando o que está acontecendo na cidade. E aí no verso 4, pastor, ele pede para marcar, porque aqueles que não são marcados serão mortos. Olha o versículo de número 5. A outros disse eu: passai pela cidade após ele, sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Então, aqueles que não tinham a marca que Deus mandou que marcasse, seriam mortos ao fio da espada. Então, o texto aqui, lógico, é uma profecia, é um ambiente profético, mas é um texto narrativo. O capítulo 9 não se trata de uma visão. O capítulo 10, sim. O capítulo 10, até epígrafe diz lá, a visão do homem, né? Que os pregadores pregam muito errado, né? Tem um homem, o senhor já deve ter ouvido essa pregação, com linho fino, com brasas na mão. Aí diz: o homem de linho fino vai passar brasa de fogo aqui. Só que aqui é juízo. Exatamente. E os pregadores pentecostais erram demais nesse texto, né? Dizendo: olha, o homem de linho fino tá com brasas de fogo na mão. Irmão, eu não quero esse homem de linho fino perto de mim, pastor César. Com brasa de fogo na mão, no contexto de Ezequiel... Você quer o do tinteiro que marca na testa. Isso, aí é melhor. Aí é melhor. Agora, o texto que o pastor Marcelo leu, por exemplo, capítulo 9, sim. Ele vem do capítulo 8, por exemplo. O capítulo 8 está no mesmo contexto que o capítulo 9. Por exemplo, se você ler o capítulo 8 de Ezequiel, o versículo 3, diz o seguinte, ó: e estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e os céus, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. O 8, sim. Até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provocara os ciúmes de Deus. Ou seja, o capítulo 9 está no mesmo contexto que o capítulo 8 e dá seguimento ao capítulo 8. Então, o capítulo 9, ele é um capítulo que está dando sequência ao capítulo 8. É uma visão, se trata de uma visão. É uma visão. Não seria ele o texto que dá ensejo ao Apocalipse capítulo 7? Pessoal, já pararam para pensar nisso? Sim, exatamente. É por isso que eu creio que seja literal. Porque se aqui foi literal, os homens que não tinham sido marcados, não é, por Ezequiel, iam morrer ao fio da espada. Isso se conecta perfeitamente com Apocalipse 7, com Apocalipse 14, aqueles que têm a marca do cordeiro na testa. Marca não pode ser figurado. Tem que ser algo tangível, tem que ser algo factível, tem que ser algo que identificável. Eu tenho uma marca, por exemplo, eu tenho uma marca aqui no meu ombro, de uma cirurgia que eu fiz, né? Quando ele tentou ser motoqueiro. Eu não sou motoqueiro do nível do pastor César, então eu caí e ficou a marca aqui. Então marca é algo físico, é algo literal. Okay. Glória a Deus. Bom, se a marca lá em Ezequiel é literal e se cumpre em Apocalipse capítulo 7, como é que fica o arrebatamento? Mas isso é um outro assunto. Ele não deixa de provocar. É simbólico também. É terrível, é terrível. Porque ele vai marcar os salvos, e os salvos já foram arrebatados. Ele é terrível. Coloca a vinheta de considerações finais aí, por favor, Ricardo. Vai. Considerações finais. Debates. Comecei esse debate com o pastor Marcelo. Então, pastor Marcelo, o senhor tem aí 1 minuto para sua conclusão. Muito obrigado pela sua participação. Muito bom lhe receber aqui, meu irmão. Eu que agradeço, pastorzão. Deus abençoe. Professor Alex Mendes, que honra debater com o senhor pela primeira vez. O senhor é um amigo do coração. Verdade. E Deus te prospere na sua jornada. Obrigado. Eu sempre entenderei que essa marca, Haragma, trata-se aí de algo literal. E se vocês querem literalidade, é só visitar Marcelo Hebraísta no Instagram, porque é Telegram e é Billy Graham. Siga lá, o melhor Instagram do Brasil, depois do pastor César, depois do Alex Mendes. Está muito humilde do meu gosto, hein, varão? Marcelo Hebraísta. E se eu encontrar alguém mais humilde do que eu mato essa pessoa com uma marca. Pastor Alex Mendes, muito bom lhe receber, meu amigo, muito bom. Muito obrigado, pastor César, pastor Marcelo, foi uma alegria rever os irmãos. Eu que agradeço. Na minha opinião, em síntese, não temos com certeza, quanto ao significado exato do número 66. Esse é um dilema teológico e textual de séculos da igreja. Esse assunto continua sendo um dos maiores mistérios da Bíblia, o número 66.
tem um sentido profético e ainda possui um significado desconhecido, o que somente o futuro pode nos revelar. Mas a expressão haragma, que aparece ali 8 ou 9 vezes no Apocalipse, tem a ver com uma literatura simbólica, por isso, na minha opinião, é simbólico, é literal.